em verdade eu te digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele só pode fazer aquilo que ele vê o pai fazer, pois aquilo que o pai faz, o filho faz também. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio da série Trago Verdades, hashtag Trago Verdades para você. E hoje nós estamos lendo esse texto lá em João 5,19, quando nesta mensagem Jesus traz essa expressão: o filho não pode fazer nada a não ser aquilo que vê o pai fazer. O que nós estamos aprendendo de Jesus neste texto tão pequeno, mas tão profundo? 3 coisas fundamentais. Primeira delas, Jesus está reafirmando a sua divindade, dizendo que ele e o Pai fazem a mesma coisa. Ele ainda reafirma lá em João 10,30 que ele e o Pai são um. Eles são a mesma pessoa e é por isso que nós o entendemos e o seguimos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas não fica apenas na sua divindade, na defesa da sua divindade. Jesus também nos mostra uma questão de dependência. Ele depende de fazer aquilo que ele vê o Pai fazer. Ele está ali literalmente junto ao Pai, fazendo as mesmas obras, dependendo da autorização do próprio Senhor. Mas não para por aí. O terceiro e último ponto, que é muito fundamental para a nossa série de hoje, para o episódio de hoje, é a questão da imitação. Jesus está imitando o Pai. Ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer. E quando o assunto é imitação, isso nos atinge diretamente, porque nós, como cristãos, devemos ser imitadores de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E olha que interessante. Rogério, é muito simples. Então nós, cristãos, imitamos a Cristo e está resolvido. O problema começa aí. O problema começa aí, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Porque, de acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, para quem não conhece, vai buscar essa referência, é muito boa, que publicou um livro chamado Modernidade Líquida, dizendo que logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando nós entramos na pós-modernidade, a sociedade passou por grandes transformações e ela se tornou uma sociedade líquida, ou seja, as relações sociais, de trabalho ou até mesmo com instituições deixaram de ser sólidas, duradouras, para se moldarem como um líquido da mesma maneira que nós queremos, ou seja, para agradar os nossos próprios corações. E é aí que mora o grande problema. Opa, Rogério, do que você está falando? Vamos lá, trago verdades para você. Nós, como cristãos, deveríamos, por natureza, sermos verdadeiros imitadores de Cristo. Mas no meio dessa sociedade líquida, dessa modernidade líquida, nós fazemos aquilo que nos convém. Vou dar um exemplo. Com esse advento dessa mudança social, nós temos também algumas mudanças comportamentais. Você já deve saber e deve estar acompanhando como hoje as pessoas se identificam com outras coisas que na verdade elas não são. Hoje você já viu casos aí, já está cansado de ver pela internet, pessoas se identificando como cães, sendo que são humanos. Pessoas se identificando como gatos, sendo que são humanos. Pessoas se identificando com um gênero diferente daqueles que nasceram, sendo que não o são de fato. Elas podem se identificar, podem se sentir e olha, quanto a mim, não tenho problema nenhum, isso não me afeta diretamente. Por quê? Porque as pessoas fazem o que bem entendem das suas vidas, baseado na sua consciência, na sua concepção de sociedade líquida. Porém, tem algo que nos afeta muito profundamente, muito mais do que você pensa. São aqueles que denominam-se cristãos, porque se sentem cristãos, se identificam como cristãos, mas na verdade não são cristãos. Opa, Rogério, onde você quer chegar? Trago verdades para você. O fato de nós sermos cristãos nominais, pertencemos a uma denominação cristã, seja ela protestante, seja ela católica romana, seja ela católica ortodoxa, não faz de nós, de fato, um cristão genuíno. O que faz um cristão genuíno é ser um imitador de Jesus Cristo. Mas Rogério, eu imito a Cristo, eu vou à igreja todo domingo, eu tomo ceia, eu entrego meus recursos, meus dízimos, minhas ofertas, eu dou o meu tempo, meus talentos através do voluntariado. Mas Jesus é muito duro quando ele diz lá em Mateus 7, lá no grande e temido dia do Senhor, quando ele diz, olha, vocês pregaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, curaram enfermos em meu nome, mas eu não os conheço.
É muito sério isso. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer coisas na igreja e até em nome de Jesus, mas se a nossa vida não imitar a vida de Cristo, nós não somos cristãos genuínos. Ô Rogério, que verdade dura! Trago verdades para você. Mas quem poderá se salvar? Pedro fez essa pergunta. Quem escapa? Quem consegue? Na nossa força, no nosso braço, não tem como. É obra do Espírito Santo de Deus. Mas a santificação, a busca por um caráter mais parecido com o de Cristo, cabe a nós sim. E o Espírito Santo vai nos ajudar a chegar lá. Vou dar um exemplo muito prático para você. Pessoas que se denominam cristãs. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou sei lá o quê. Mas não imitam a Cristo. Pessoas, por exemplo, que estão presas em vícios. Vício no álcool, vício no jogo, nos sites e aplicativos de apostas, de bet, vício em pornografia, que às vezes fica oculto ali, mas você sabe que está preso, sendo arrastado por esse vício. Vícios são mais facilmente detectáveis. Porém, existem outros pecados muito profundos que nós precisamos lutar para abandonar como cristãos genuínos. Por exemplo, o orgulho, a arrogância, a altivez. Nós precisamos abandonar a ira, o rancor, o ressentimento, aquela insatisfação constante de não ter paz, de não ter literalmente contentamento no que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos abandonar, por exemplo, a ganância, aquele desejo ardente por conseguir lucro a qualquer preço, sempre passando por cima de outros e nunca olhando para o nosso próprio pecado. Nós temos que abandonar a falta de perdão. Como cristãos, se queremos ser de fato cristãos genuínos, não apenas nominais, não apenas nos identificarmos como cristãos, precisamos aprender a pegar as ofensas que lançaram contra nós e jogar fora aos pés da cruz para que o Senhor nos dê a graça de poder ter o coração leve mais uma vez. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Certa vez eu e minha esposa nós estávamos voltando da academia e voltando a pé da academia, porque era bem próximo aqui de casa. E quando nós passamos em frente a um colégio, na verdade na lateral do colégio, uma das salas de aula, as janelas davam direto para a rua. E ali tinha um menino de cerca de uns 9 ou 10 anos de idade, que ele enfiou a cabeça pela janela, viu eu subindo aquela ladeira com grande dificuldade, e ele gritou expressivamente: "Vai, gordo!", zombando de mim. E aí o que acontece? Literalmente a carne quer falar alguma coisa. Por dentro o desejo é: eu vou lá na porta dessa escola, eu vou falar com a diretora, com a professora, eu vou falar com a mãe dessa criança, como ele pode me ofender? Mas no mesmo momento eu me recordei que um verdadeiro cristão não pode ficar arrastando os pesos de qualquer tipo de acusação. Primeiro, se eu não sou gordo, por que eu vou dar ouvidos para uma criança como essa? Segundo, se eu sou, que de fato eu sou, eu tenho que entender que ele não disse nada além da verdade. E por que eu vou ficar ofendido com essa criança? Literalmente, eu dei um sorriso, olhei para minha esposa e falei: que criança abusada. Eu admiro a ousadia dela. Que Deus a abençoe. Mas isso não entra no meu coração. Por que eu estou te dando esse exemplo? Leve a vida de maneira mais leve. Leve ela em Cristo. Peça a cada dia graça ao Espírito Santo de Deus para que você possa se libertar de todas as amarras e deixar de ser apenas uma pessoa que se identifica como um cristão nominal, para ser um cristão genuíno. Trago verdades para você. Que Deus o abençoe e espero você até o próximo episódio. Até lá!